Louvado seja Deus, bom dia com Jesus à frente de tudo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. O bem e o mal caminham lado a lado. Devemos ter o nosso olhar espiritual aberto para identificar quem é de Deus e quem é do inimigo. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor em Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por acaso da ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o trigo e o joio, o bem e o mal caminhando lado a lado junto. Porque Jesus não falava abertamente, ele falava geralmente por parábola, para que todos o ouvissem, mas só aqueles escolhidos entendessem. E assim ocorreu. Ele falou quem era. Presta atenção à tradução que Jesus fez. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ou seja, o filho do diabo, o filho de Deus, o mundo. O mundo está cheio de pessoas de Deus e de pessoas do maligno, caminhando lado a lado, onde a gente às vezes pode até se confundir, porque devemos estar com um olhar espiritual sensível para Deus, com um olhar aberto, para podermos identificar quem é de Deus e quem é do maligno. Porque a todo tempo o inimigo tenta confundir a gente. Não é à toa que ele usou com Jesus no deserto em cima da passagem, em cima da palavra. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Existe filho do maligno numa fila de supermercado, no altar da igreja. Existe, às vezes, no ciclo de amizade, às vezes até mesmo dentro da sua própria casa. O primeiro assassinato aconteceu na Bíblia foi do irmão, Caim e Abel. Caim matou Abel por quê? Por inveja. Deixou ser conduzido pela ação do maligno. Pedro era discípulo de Jesus e teve, na caminhada mesmo, lado a lado com Jesus, teve um momento que Pedro cedeu e deixou o maligno conduzir. Então, assim, Judas deixou ser conduzido o tempo todo pelo inimigo. Então, a palavra vem nos mostrar que o trigo e o joio são muito parecidos, que nós devemos estar atento e revestido da ação do Espírito Santo para que não venhamos cair nas tentações, na armadilha do maligno, achando que a gente está indo servir a Deus, onde o inimigo está usando pessoas para puxar para o caminho dele. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de ser vigilante. E quando o Espírito Santo me deu essa passagem, ele me mostrou. Tem uma pessoa ou já está vivendo essa situação ou vai viver essa realidade, que tem no seu local de trabalho ficado confusa. É uma líder, um líder, e a sua equipe tem lhe confundido com situações de fofoca, onde as pessoas que estão vivendo na situação têm falado a mesma coisa que uma fez, a outra disse que foi a outra que fez. E você tem ficado confusa
com o que está acontecendo. Porque ambas trabalham juntas, caminham juntas. Então, você não esperava o que está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei para quem é essa mensagem, mas Jesus sabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tome nenhuma decisão sem antes Deus falar. Sem antes Deus revelar para você quem está agindo com o inimigo. Porque isso já aconteceu também comigo. Eu já tive nessa situação, onde tudo demonstrava que eu seria a culpada. E quando chegou a acontecer a reunião, a pessoa ficou tão confusa que imaginou que eu poderia ser culpada. Só que Deus agiu na vida daquela pessoa e mostrou para ela a realidade. Minha irmã, meu irmão, o que está acontecendo com você não vai ser diferente. Deus vai usar pessoas para te dizer exatamente quem é que está agindo pelas tuas costas. Quem é que está agindo conforme a ação do maligno para prejudicar tanto a pessoa que está na situação quanto você. Porque você, como líder, você não pode tomar um posicionamento errado. Você tem direito de errar? Sim. Mas quando você é um líder, você tem direito de errar menos e quase nunca. E para isso acontecer, de você errar menos, você tem que caminhar com Jesus. Buscai a verdade vos libertará. Então busque a dobrar seu joelho, fazer uma corrente de oração e peça ao Senhor Jesus que venha abrir o teu olhar espiritual, para que você possa compreender o que está acontecendo no físico. Porque você vai precisar de ter sabedoria, não é só inteligência. Para ser um bom líder não é só inteligência. É preciso ter a sabedoria em Cristo, como eu falei, para errar menos. E sabendo que o trigo e o joio, ou seja, o filho do maligno e o filho de Deus, caminha crescendo juntos, é necessário você também ter um crescimento espiritual para saber liderar. E essa mensagem não serve só para um, não, serve para todos. Que é tempo de abrir teu olhar espiritual.